Meus irmãos, é com muita alegria que por mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos juntos abrir nossas Bíblias na temática que vocês mesmos propuseram. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, tanto no contexto remoto, bem como também no contexto imediato do verso 18. O tema que vocês propuseram está no versículo 18, mas eu gostaria de ler aqui pelo menos um versículo no contexto anterior, que é o verso 17, e pelo menos mais uns 2 versículos no contexto imediato, tá bom? Enquanto vocês se organizam para juntos lermos, eu quero tornar público a vocês a minha alegria, a minha gratidão pela oportunidade de estar em Conselheiro Pena mais uma vez, por essa honrosa oportunidade de ser útil ao reino de Deus e servir a esta igreja com uma porção da sua palavra. Estou com uma dupla tarefa na noite de hoje. Reconheço não merecer, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, reconheço também que Deus queria que eu viesse. Então, sem nenhuma demagogia, parece um tanto quanto paradoxal, mas é isso mesmo. Deus não precisa de nós, mas conta conosco, não é verdade? E, embora eu não mereça, eu acredito que Deus quisesse que eu estivesse entre vocês. Amém, meus irmãos? E não é para falar não, é para ouvir também, porque a pregação cantada já falou muito ao meu coração na noite de hoje. A dupla tarefa que tenho é pregar a palavra de Deus e falar em nome do Senhor. Prioritariamente é por isso que eu aqui estou. Mas de forma secundária é preciso salientar o fato de que eu também estou aqui, por bondade de Deus, representando o nosso pastor. Pastor do nosso ministério e pastor da nossa convenção. O pastor Júnior é um homem de muitas tarefas, de muitas atividades ministeriais. E nem sempre ele pode estar presente em todos os compromissos. Hoje, por exemplo, ele tem 3 compromissos. O aniversário do secretário para ir, ele tem uma assembleia geral para demandar os novos diretores, e tem também a reunião ministerial na nossa sede. Não sei como é que ele vai desdobrar para fazer isso tudo lá não, né, pastor Joel? Mas que Deus lhe dê graça. É uma honra, pastor Joanir, estar com o senhor. Em seu nome eu cumprimento a todos os obreiros, esses abnegados servos de Deus que o Senhor Deus tem levantado para auxiliá-lo na obra de evangelização desta região. Pastor Manzique, é uma alegria. Quase que o Teone vem, viu? De última que acabou que ele não vinha, mas ele estava para vir nesse negócio aqui também. Pastor Francis, obrigado, em seu nome eu cumprimento aqui. São tantos amigos, pastor Joanil, eu estou preocupado aqui que o horário não vai deixar. Mas no nome do Adriano, esse pregador aí que tem rodado, né? É uma benção, é uma tocha acesa, né? Eu cumprimento os pregadores, os obreiros. Tem uma turma lá de Fabriciano. Quando eu cheguei ali, eu me dei conta que eu não precisava, né, no sentido de representar o presidente, eu sou na estatura o maior, mas na condição intelectual o menor, tá? Olha aí quantos homens de Deus estão aqui. É uma alegria tê-los entre nós, meus irmãos. Vamos ler Daniel capítulo 3, versículos 17, 18, 21 e 27. Eu prometo ser breve. Obrigado, pastor Joel, pela sua companhia. Obrigado por ser esse servo de Deus obediente junto ao nosso presidente. O Senhor o representa muito dignamente aqui esta noite. Deus seja louvado pela sua vida. Vamos ler, meus irmãos, vocês estão prontos? Diz assim a palavra de Deus, verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo, ou do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Vamos para o verso 21, por favor. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, com as suas... Meus irmãos, me ajudem, por favor.
com as suas e os seus. Eu estou lendo na revista Almeida Corrigida, pode ser que essa tradução seja diferente, vai falar túnica interior, mas aqui na que eu tenho em mãos está dizendo calções. E depois de calções e os seus, há traduções que vão dizer turbantes. E por fim, mas não menos importante também, e suas. Então vamos reiterar isso aqui que é importante. Primeiro foi capa, primeiro foi, depois foi calções, em segunda foi, depois foi os chapéus, foi o quê? E por fim foram e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Verso 27, a gente fecha a leitura. Diz assim o texto: e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo. Sabe o que é cheiro de fogo, né? Fumaça. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Quantos podem dizer amém? Assente-se, obrigado pela gentileza de terem estado de pés até aqui. Meus irmãos, antes de mais nada, eu queria só deixar vocês bem tranquilos quanto a um detalhe. Eu sou sabedor da exiguidade do tempo. Eu reconheço que não dá para ficar aqui, né, muito tempo, mas vocês me toleram em pelo menos uns 25 minutos, dá para ser? Os que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, pelo menos uns 25 minutos, digam amém. Só para saber, isso aqui já é costumeiro meu, mas só para saber, além de mim, tem mais alguém aqui que tem motivos para agradecer ao Senhor, gente? Então, antes de eu começar a pregar, eu já te dou um conselho pastoral: expresse a sua gratidão através da adoração, mesmo porque o proverbista disse que mais vale o ódio manifesto que o amor encoberto. Se você é grato, mostre que é grato, adorando a Jesus, o seu Salvador. Sulamita, eu fiquei muito impactado te vendo cantar aqui, porque a última vez que a gente se viu foi poucos dias antes de toda aquela fatídica situação que você enfrentou. Talvez não tenha chegado com precisão ao seu entendimento, mas eu estava em Aracruz pregando quando eu recebi a notícia, e eu tive que ir para o hospital porque eu passei mal, lembrando daquela pizza que a gente tinha comido poucos dias antes. Que Deus te dê graça, minha filha, porque quem sabe a sua história sabe que você cantou aqui hoje como uma cana na engenhoca. Do lado de lá passa o bagaço, mas tem doce de Deus para a igreja saciar. Isso. Deus te abençoe muitíssimo, tá? Você e sua família. Meus irmãos, eu quero parabenizá-los pela boa temática que vocês escolheram para esses dias festivos. Antes de eu começar a pregar, eu vou começar agora. Eu só queria que depois vocês brigassem com o Franci e a diretoria da Almadecop porque desse tema. Não vai brigar com o pregador, porque não foi eu que escolhi o tema. Eu gostei da coragem do rapaz que falou aqui, do senhor que falou aqui, o pastor que falou sobre a oferta. Tem hora que a gente tem que ter coragem de falar algumas coisas que muita gente não está falando não, viu? E é por isso que eu ofertei incomodando o ladrão, porque eu gostei do que ele falou. Tem hora que a gente tem que falar umas verdades que precisam ser ditas, sim ou não? E essa noite eu estou disposto a falar algumas verdades, que a princípio pode até não te agradar, mas vai fazer bem para a sua alma, tá bom? Para vocês que não sabiam, o livro do profeta Daniel traz consigo muitas peculiaridades. Eu pontuei 12 delas recentemente, em um dos livros que eu escrevi, que traz como seu título justamente o tema que vocês deram: essência, identidade inalterável. Nesse livro eu abordei onde estava a essência da identidade de Daniel, que mesmo depois de idoso, foi intercalado pelo rei, e o rei lhe pergunta: és tu o mesmo? A idade passou, mas a essência não mudou. Eu poderia falar com muita familiaridade para vocês, tudo que eu escrevi, são 100 e poucas páginas, de um assunto que eu penso ser muito pertinente
para a nossa realidade espiritual contemporânea. Entretanto, enquanto eu estava aqui, refletindo sobre tudo que Deus gostaria de fazer aqui esta noite, eu tive a percepção, a sensibilidade para compreender o que Deus gostaria de falar na perspectiva do tema. E eu me deparei com o verso 21, e os meus olhos ficaram cativos, e junto aos meus olhos vieram cativos também as minhas emoções, e o meu coração se inclinou, eu não consigo escapar. Eu estou amarrado como Isaac no altar. Eu sei que muitos pregadores trazem consigo uma mochilinha com 3 marmitas, são 3 refeições. Pregam o mundo todo só com essas 3 refeições, vai repetindo, não se preocupa com a necessidade da igreja. Só que Paulo, eu sou um baita admirador do ministério de Paulo, ele tinha muita sensibilidade para discursar em cada igreja. E tem hora que parece que Paulo até entrava em contradição, porque ele sabia que a necessidade de uma não era igual da outra. Vou dar um exemplo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, por exemplo, ele manda os irmãos saírem do céu, voltarem para a terra, porque as atividades diárias deviam continuar acontecendo. Quem comprou tinha que pagar, tinha que ir lá pagar o irmão da padaria, porque ele também queria ser arrebatado, né? Mas ele tinha que pagar também o trigo, enfim, eu sei que vocês sabem por onde eu estou indo. Quando Paulo chama os Tessalonicenses de volta para a terra, ele está dizendo: eu acho que vocês estão viajando demais. O arrebatamento é uma verdade, mas tal como a verdade do arrebatamento, é também a nossa realidade existencial. Quem comprou paga, vai tomar um banho, vai cuidar da sua vida. Os irmãos estavam com a cabeça muito lá em cima, então Paulo traz eles de volta para a terra. Não porque Paulo pensa que é errado estar com a cabeça lá em cima, mas Paulo julga ser errado que os irmãos fiquem com a cabeça lá em cima, sem deixar os pés fixos aqui embaixo. Só que aos Colossenses, distintamente do que ele fala aos Tessalonicenses, ele vem na contramão. Ele diz no versos 1, 2 e 3, do capítulo 3 aos Colossenses: irmãos, se vós já estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Parece uma contradição, sim ou não? Para uma igreja ele diz que a cabeça está muito lá em cima, tem que voltar para a terra. Para outra ele diz que a cabeça está muito aqui embaixo, tem que subir para o céu. Não é que Paulo mudou, Paulo permanece sendo o mesmo. É porque ele entende que uma igreja tem uma necessidade e outra igreja tem outra. Paulo não era um aventureiro do ministério que falava em nome de Deus sem Deus nada ter dito. Ele também sabia diferenciar muito bem quando era Deus e quando era ele. Quando era Deus ele diz: isso diz o Senhor e não eu. Ele está dizendo: isso aqui não é mera dedução, imaginação. Eu não estou viajando na maionese, é Deus que falou comigo. Mas ele também não brincava com a fé dos crentes quando era ele que pensava. Ele não dizia: isso aqui é Deus, sendo que foi ele que imaginou. Ele dizia: isso digo eu e não o Senhor. Não tem nada a ver com o texto, mas eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem por que eu vou pregar isso aqui. Outra coisa, Paulo também sabia separar muito bem quando era o diabo e quando era Deus. Quando era o diabo ele dizia: e o inimigo me impediu de ir. E quando era Deus ele dizia: e o Espírito do Senhor me proibiu de avançar. Né? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu poderia vir com a minha marmitinha requentada de um pregador itinerante, que é aventureiro do altar, só pôr ela no micro-ondas e pá, recebe aí, tá. E é isso que o povo está gostando hoje. Infelizmente essa é a verdade. Mas quando eu estava aqui conversando com Deus: Senhor, o Senhor gostaria de falar alguma coisa para a igreja que eu não estou sabendo? Porque eu preciso saber o que o Senhor quer falar. Eu sei que isso aí já saiu de moda, mas eu sou um pregador que ainda depende que Deus fale comigo para eu poder falar com a igreja. Então eu não vou pregar para vocês o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, o que eu imagino, o que eu projetei ou dimensionei. Eu vou pregar para vocês o que Deus pregou para mim, tá bom? Ficou até mais fácil, o nome disso é testemunho. Eu estava orando e o Senhor Deus falou comigo sobre esses 4 objetos que foram conduzidos juntos dos 3 homens para dentro do fogo. Esses 3 indivíduos, pastor Neudson, está branqueando a cabeça, viu, rapaz? Está ficando velho, hein, pastor Neudson? Olha, esses 3 indivíduos que são contemporâneos a Daniel, eles vão se opor a se renderem, a se curvarem, a se adaptarem, a se performatarem ao estilo, cultura e ideologia babilônica.
eles não aceitam. Nabucodonosor quer que todos estejam igualitariamente nivelados na condição de servos. Nabucodonosor é um rei de uma grande potência, uma potência mundial. Imagine hoje o Xi Jinping na China, com todo o seu poder econômico. Imagine Vladimir Putin com todo o seu poder bélico. Imagine todo o aglomerado dos estadunidenses lá, com toda a sua guarda, com toda a sua ordem militar. Vamos pensar no Brasil, nós que somos fraquinhos, as 3 forças armadas, o exército, a aeronáutica, a marinha. Tenta imaginar por essa perspectiva. Nabucodonosor é alguém temido no mundo. Ele conseguiu vencer o reino egípcio. Sisaque, que é rei do Egito, quando vai a Jerusalém, leva os 300 escudos de ouro que Salomão havia mandado fazer. Mas o estrago não foi tão grande, tal como veio Nebuzaradã, general de guerra de Nabucodonosor. Nos dizem que Babilônia vence o Egito e entra em Jerusalém. Porque agora ele não só leva toda a riqueza, como destrói os muros, arranca as portas, acaba com o templo, leva os utensílios de ouro e ainda leva o povo cativo. E nestas levas estão 3 profetas que são contemporâneos: Daniel no palácio, Jeremias no calabouço. E Deus resolve levantar até Ezequiel para colocá-lo à beira do rio Quebar. É importante destacar aqui que Deus está se preocupando em falar tanto com quem está na nata, quanto com quem está na escória, quanto também com quem está atravessando no rio Quebar. Deus está pegando quem está da além e quem está aquém. Isto é, quem está atravessando para lá e para cá. Deus está dizendo: ninguém ficará isento de ouvir a minha voz. É uma questão pessoal de Deus. Eu não vou me eximir da responsabilidade de falar com todos. Vou falar com os ricos no palácio, vou falar com os pobres no calabouço, e vou pegar aqueles que estão se julgando desavisados porque estão atravessando o rio para lá e para cá. Eu vou falar. Eu acho lindo isso em Deus, porque Deus não traz a sua severa maneira punitiva de castigar antes de primeiro avisar. Deus avisa que vai castigar. Então Deus usa Ezequiel à beira do rio Quebar, usa Jeremias lá no calabouço e usa Daniel no palácio. Só que o ministério de Daniel, ele é tão pujante que ele se destaca. Daniel é o único profeta da Bíblia que sonhou. Está entre os 14 personagens que sonharam. Daniel é o único profeta da Bíblia que foi levantado num aspecto político. Ele esteve à frente de todas as províncias babilônicas. Era um homem que estava em cadeia de comando. Sobre ele foi homologada uma alta patente de autoridade. E eu não estou falando só de autoridade espiritual, porque profeticamente ele já a possui. Estou falando de autoridade política. Daniel é o único homem constituído no ministério profético a quem Deus elogia. Leia Ezequiel 14:14, você vai ver que ele está sendo elogiado junto de Noé e de Jó. Daniel também é o único homem da Bíblia que em seu material teológico há uma exclusividade por 2 nomes de seres angelicais: Miguel e Gabriel. Daniel é o único homem da Bíblia que se manifesta em um jejum prolongado por 21 dias. Claro que nós podemos falar de Jesus pelos 40 de Moisés, mas 21 dias exatos, só Daniel. Daniel também é um personagem bíblico que se desponta para cumprir o Salmo 55, onde a Bíblia diz que de manhã, de tarde e ao meio-dia buscarei o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel está crescendo tanto ministerialmente que ele está incomodando, e junto dele tem 3 amigos. Esses homens que passam por uma nova nomeação não mudam em nada quem são, porque o título não revela o conteúdo, a embalagem não revela a essência do produto. Quando você olha para a prateleira gospel, tem muita mercadoria vencida no mundo espiritual, só que o rótulo está com data de validade presente. Você olha e fala assim: parece crente, por fora está cheiroso, mas por dentro está fedendo. Por fora está bonito, mas por dentro está feio. Por fora está vivo, mas por dentro está morto.
Daniel recebe uma nova nomenclatura, recebe uma nova embalagem, mas não muda a essência do conteúdo, o produto é o mesmo. E junto dele estão os 3 amigos, que no capítulo 3 ofuscam a sua biografia. Daniel não está presente no bojo do texto, mas está presente nos fatos. Porque se ele é um homem de autoridade política, ele estava presente entre todos os políticos que ali estavam. Daniel também não se curvou diante de Nabucodonosor. Só que esses 3 jovens que não tinham a mesma patente que possuía Daniel, foram constrangidos a se curvarem diante de Nabucodonosor. Quando Deus quer quebrar uma potência mundial, irmão, ele começa com o avivamento de pequenas pessoas, viu? Eu vi um jovem adorando ali, o Franz disse, olha como que aquele menino adora diferente. Tem hora que Deus usa umas coisas assim, que aparentemente são pequenas, é para confundir as grandes. Lá vai a ponta do iceberg do grande poder de Deus para quebrar com toda a cólera, soberba e prepotência de Nabucodonosor. Quem Deus vai usar? 3 jovens. Eles têm uma patente alta como a de Daniel? Não, não tem não. Mas Deus não precisa de títulos. Eu falo ou não, gente? Deus não precisa de títulos, porque não são os títulos que dignificam os ofícios, são os ofícios que dignificam os títulos. É melhor você ser um cooperador cheio do Espírito Santo do que um pastor vazio, com uma taquara rachada que nada tem para oferecer. Eles olham para Nabucodonosor, a sua estátua. Eu sei que vocês conhecem a história, vocês vão ter 7 dias de festa para pensar no tema, então deixa eu correr. Eles olham para aquele grande monumento e dizem, não, diante disso aí a gente não se prostra não. A gente costuma se prostrar mesmo diante de um Deus que a gente não vê, mas sabe que Ele é grande. Agora essa estátua grande que a gente vê não tem poder, então a gente não se curva diante dela. O sistema babilônico, com todas as suas ideologias, tem construído monumentos gigantescos. E os homens têm se curvado diante deles por temerem a grandiosidade do poder dos homens. Só que quem serve a Deus não teme a homens. O eixo da Bíblia, que é o Salmo 118, versículo 8, está escrito: melhor é temer a Deus do que aos homens. Está no meio da Bíblia para ninguém se equivocar. Eles olham para aquele grande monumento e dizem, não, a gente não vai se curvar não. Nabucodonosor fica irado, revoltado, chama os meninos na sua presença e diz, vocês não vão se prostrar? Eu só chamei para tirar a dúvida, para tirar a prova, porque eu acho que eu estou equivocado. Vocês têm certeza disso? Aí eles, não, a gente não se curva diante de homens não, nem diante de estátuas. A gente só se curva mesmo diante do nosso Deus. Aí Nabucodonosor disse assim, tem uma coisa, se não se curvarem, agora vocês acenderam a minha cólera, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se vocês não se curvarem ao toque das trombetas, eu vou mandar lançar vocês lá dentro da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael olharam para Nabucodonosor e disse, pois pode jogar. A gente não teme o fogo dos homens. Vocês estão sentindo que tem um óleo de Deus nessa palavra? Vocês estão sentindo? Eu estou sentindo um óleo de Deus nessa mensagem, gente. A gente não teme o fogo dos homens. Muito bem. Se vocês não temem o fogo dos homens, então aqueçam a fornalha e lancem-os. Só que o autor faz questão de ponderar alguns detalhes. Eu queria dizer uma coisa para vocês antes de caminhar para essa aplicação. Escute isso. Quantos creem que nada na Bíblia está errado e tudo tem um propósito? Levante a mão. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na 2ª epístola, capítulo 3, verso 16, ele diz assim, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e totalmente proveitosa. Quer dizer então que não tem nada lá como excesso para ser retirado e nem como falta para ser preenchido. A atualização da Bíblia é coisa de gente que não tem o que fazer.
a Bíblia não falta nada para a gente colocar e nem tem excesso para a gente tirar, viu? Está tudo lá do jeito que precisava estar. E se está tudo lá do jeito que precisava estar, por que é que o autor faz questão de dizer que esses meninos tinham chapéu na cabeça, tinha capa no corpo, tinha veste e tinha calção? Já te falo. Eu não vou nem entrar com exegese profunda, não. Eu vou só na superfície do texto que eu não tenho tempo. Quando eles vão ser jogados para dentro do fogo, eles poderiam ter sido jogados despidos, sim ou não? Se era para envergonhá-los, se era para mostrar o poder de Nabucodonosor e a força do governo babilônico, por que não mandou despido? Por que o texto faz questão de dizer que mandou com chapéu na cabeça, com túnica, que é vestes externas, com túnica interna, que são os calções, e ainda tinha uma capa? Tudo isso aqui tem uma representatividade. E eu vou começar aqui a falar a vocês sobre o que o fogo da Babilônia não pode queimar na sua vida. Escute isso, jovens. Nabucodonosor, de forma orquestrada, organizou um sistema para queimar 4 coisas na vida da juventude desta geração. Todo sistema ideológico quer queimar 4 coisas na vida de todo cristão que se diz piedoso, pujante e esperançoso na volta de Jesus. Nabucodonosor quer queimar 4 coisas na nossa vida. A primeira coisa que Nabucodonosor quer queimar na nossa vida são os chapéus. Vou mudar a ordem do texto. Por que os chapéus, pastor? Porque chapéu cobre a cabeça, e cabeça fala de mente, mente fala de entendimento. Nabucodonosor quer queimar o chapéu porque ele tira a cobertura da nossa mente. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele julga ser necessário que venhamos buscar a Deus para alcançar a sua perfeita, boa e agradável vontade. Porque essa perfeita, boa e agradável vontade, ela tem o poder de renovar o nosso entendimento. Sabe qual é o entendimento do mundo marxista em todas as universidades federais? É que você é o que você quiser ser. É por isso que de cada 10 jovens que entram lá, só 3 são cristãos. E de cada 3 cristãos que ingressam na universidade, só um sai crente, 2 desvia durante o período do curso. E o que sai crente ainda sai assim, pastor Geides. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, porque eu aprendi tanta coisa na faculdade, porque eu não estava vindo na escola dominical, né? Estão querendo queimar o chapéu para roubar o que protege a sua mente. Eu falo ou não falo, gente? Qual é a função do chapéu no contexto judaico? Proteger da luz solar. Não foi à toa que o salmista no Salmo 91, verso 6, diz que ele temia tanto o espanto noturno como a peste que assola ao meio-dia, ou a mortandade que assola ao meio-dia. Nenhum judeu saía durante o período de alta exposição à luz solar sem cobrir a cabeça. Quando eu estive em Jerusalém, para mim me aproximar do muro das lamentações, só foi possível que eu fizesse isso se eu obedecesse toda a liturgia pré-estabelecida pelos judeus. Qual é a liturgia? Pegar o quepá e colocar aqui. Porque eles entendem que na presença de Deus a gente não entra com a cabeça descoberta. O diabo quer descobrir a sua cabeça, quer queimar o teu entendimento, quer te colocar como massa de manobra na mão do sistema. Mas essa noite eu venho aqui não só como um pregador, eu venho como um profeta de Deus, para anunciar uma grande verdade. Tu pode até entrar no fogo, mas vai entrar de chapéu, e o diabo não vai queimar o seu turbante. Deixa eu contar para vocês um testemunho. O meu filho estuda numa das melhores escolas de Patinga. Por obra da graça Deus fez isso. É uma escola estadual, mas muito disputada, e eu não sei como, mas Deus pôs a mão e a gente conseguiu uma vaga para aquele menino. E aí de repente ele começa a se destacar lá dentro da escola,
E o que eu não sabia é que, por ser uma escola estadual, ela trazia consigo toda essa ideologia marxista. O marxismo cultural está lá dentro. Um belo dia, a professora de história resolve contar história. Enquanto ela conta história, ela contradiz a fé do meu filho, que se levanta em defesa da sua fé e diz: ô professora, mas não foi assim que a gente aprendeu na escola dominical? A professora estava dizendo que namoro entre dois seres do mesmo sexo é algo muito comum. Dois seres do mesmo sexo podem namorar, é algo muito comum na sociedade atual. Aí meu filho foi e pediu para falar: professor, mas pera lá, não foi isso que a gente estava aprendendo agora recente na escola dominical? A professora odiou tanto meu filho, que os meninos falaram assim: o que é a escola dominical? Aí meu menino falou assim: vocês querem conhecer? Eu levo vocês, vai. Naquele trimestre, meu menino ganhou como o aluno que mais levou visitante para a escola, para a EBD. Porque os aluninhos da sala ficou curiosos para saber o que tem na escola dominical. Só que aí, o que aconteceu? Jesus foi colocando chapéu na cabeça dos meninos. Aí os meninos foram para a escola de chapéu, a professora já não conseguiu mais entrar na mente deles. E porque a professora não conseguiu entrar na mente deles, a gente viveu um desafio muito grande no fim do ano passado. Qual foi o desafio, pastor? Eu comecei a chegar de viagem, eu olhava meu menino moado lá no sofá. Daí a pouco ia para o quarto, querendo deitar de dia, o sol quente, o calor. Rapaz, o que foi? Não falava. Meu filho, está acontecendo alguma coisa? Por favor, conta para o pai, o que é? Nada não, pai. Ele com medo de me contar, ele já sabe, ele me conhece. Só que ele tinha contado para a mãe, e ele e a mãe acordaram de esperar o tempo passar para depois me contar. Contar o que, pastor? Uns 90 dias para mais depois do fato, vieram eles me contar. Sentaram no sofá comigo, num dia que eu estava bem calmo, bem tranquilo, e foram me contar. Um belo dia meu menino chega, depois de um domingo extraordinário com os amiguinhos da escola dominical, que ele levou da escola secular. A professora olha no olho dele e diz assim: eu te odeio. Foi a professora que falou. Aí meu menino, sem entender porque ela chegou no meio da... Você sabe que isso aí é um bullying de certo modo, né? Colocou meu filho contra a parede e disse: eu te odeio. Aí meu menino: mas o que eu fiz? Meu menino entendeu isso: mas o que eu fiz? E a professora, extremamente possuída por demônios, disse para ele: você nasceu. Aquilo foi uma seta tão maligna no coração do meu menino, que o meu menino sabe? E a mãe, junto dele, já sabia que se me contasse ia dar processo, e a gente ia tirar aquela professora da escola mesmo. Então, para evitar a desavença, não me contaram, esperaram uns 90 dias. Aí eu olhei para ele e disse: meu filho, eu não vou repreender vocês de não terem me contado. Eu acho que vocês fizeram certo. Talvez eu não estaria com a visão que eu estou agora, calmo. Deixa eu te dizer uma coisa: não foi só a professora que falou isso com você não, meu filho. Foi o diabo que usou a boca dela para falar isso com você. Porque ela não pode te odiar porque você nasceu. Sabe por que o diabo te odeia? Porque Jesus te ama, meu filho. É por isso que o diabo te odeia. Não deixa ela queimar o seu chapéu. Se você está sendo usado, aí você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não está? Não deixe o diabo queimar o teu chapéu. Coloque a tua mão na cabeça assim, repita comigo: Nabucodonosor não vai queimar o meu chapéu. Diga para quem está do teu lado assim: Deus vai blindar as tuas emoções, Deus vai blindar o teu entendimento. Eu estou sentindo graça para pregar aqui. Deus vai blindar a tua mente, aleluia. Deus vai guardar a tua cabeça. O diabo está dizendo que tudo é normal, que tudo pode, que tudo é tranquilo. E Jesus está dizendo: eu vou colocar um chapéu na tua cabeça, e nem o fogo da Babilônia será capaz de queimar. Estão tentando formatar a mente, a capacidade cognitiva dos jovens de hoje.
Saiu recentemente uma pesquisa que diz que cerca de 70% da população mundial, ao atingir os 40 anos de idade, vão estar sofrendo com problemas psicomáticos, seja depressão, ansiedade ou estresse. Estão incentivando profissionais da área de psicologia, psiquiatria e psicanálise a ascenderem mais o seu conhecimento, porque vai faltar profissionais para atender a tamanha demanda que nos espera nos próximos anos. O que tem de jovem, é porque vocês não estão lendo talvez. Outro dia eu estive com uma enfermeira que trabalha em um dos maiores hospitais do Vale do Aço, e ela disse para mim que o que tem de adolescente tentando suicídio está para contar. Sabe por quê? Porque o diabo está querendo queimar o seu chapéu, colocar depressão, ansiedade e estresse. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para pregar, viu? Você pode até não gostar de mim, sobre isso eu já estou tranquilo. Eu sei que não dá para agradar todo mundo, mas não reprova a mensagem não, porque a saúde espiritual para a tua alma é de Deus para a tua vida. Recebe, levante a sua mão direita. Você não vai se perder. Você não vai terminar num quarto escuro com antidepressivo. O diabo não vai ter poder de tocar na tua mente. Jesus está dizendo para você: eu vou guardar a tua cabeça. Eu ponho chapéu em vocês. Eu não sei se tem mais alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui. Cadê os crentes do glória a Deus? Ainda estão aqui ou já foram embora? O diabo não quer só queimar os nossos chapéus. Ele não quer tocar só na nossa mente. O diabo sabe que se ele tocar na nossa mente, ele coloca um volante e começa a nos dirigir. Ele põe rédea nas nossas emoções e começa a nos controlar. Ele também quer queimar, mas o que, pastor? Ele quer queimar nossas capas. Capa na Bíblia, além de falar de um monte de coisa, também fala de autoridade. Eu não vou enfeitar o pavão mesmo, porque ele já veio pintado, e quem pintou foi o Deus Todo-Poderoso. Então você é simples e objetivo. O diabo quer queimar a nossa autoridade. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas os líderes que deveriam exercer autoridade com voz uníssima e com a mesma direção, estão se degladiando entre si. Graças a Deus que acabou ontem. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A autoridade espiritual, ao invés de estar se preocupando com o avanço da evangelização, com a capacitação ministerial dos ministros do altar e com a comunhão entre os irmãos, estão brigando por causa de candidato A, candidato B, e o povo olha e diz: está sem autoridade, está sem autoridade. Sabe por que a gente está perdendo a autoridade? É porque a gente está fechando acordo com Acabe. A gente está sentando na mesa de Jezabel. Eu falo ou não falo? Sabe por que a gente está perdendo a autoridade? O diabo está queimando a nossa autoridade nos esqueminhas, nas articulações. Eu tenho que dizer isso aqui porque está aqui, ó, e não é desabafo, não, é repúdio. Tem lugar que eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Sabe por que tem lugar que eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor? Porque tem lugar que o nome de pastor já foi tão ridicularizado, já foi tão jogado à mercê, à escória, que as pessoas dizem: pastor? Já olha para a gente com um olhar assim desconfiado. Porque hoje todo mundo é pastor. O diabo está queimando a autoridade dos ministros. É gente envolvida com corrupção, é gente envolvida com esquema, é gente envolvida com o jogo do tigrinho no meio evangélico. Gente, é possível que você está fazendo isso? É gente trocando a autoridade espiritual dele por um padrão, por um carro de areia, por uma carroça de brita, por um caminhão de tijolo. É gente trocando a autoridade espiritual dele por uma vaguinha. É gente trocando a autoridade espiritual dele por esqueminhas. É gente trocando a autoridade espiritual dele pelo prazer momentâneo de uma noite com uma meretriz, com um esqueminha. E o céu está usando a boca para dizer para alguém: Nabucodonosor vai querer queimar a tua autoridade.
Só que se tu tiver brio, sabe o que é brio? É o que a gente diz aqui no interior das Minas Gerais. É isso aqui, ó, vermelhidão mesmo. Se tu tiver brio, tu vai entrar no fogo com capa e tudo. Pode me queimar, mas não vai arrancar de mim a autoridade que Deus me deu. Aqui na terra podem me odiar, mas o céu me receberá de braço aberto. Quem está comigo aqui? Eu estou sozinho ou tem mais alguém para dar glória ao nome? Escute, nós precisamos entrar no fogo com autoridade e tudo. Tudo que o diabo quer é que a gente entre no fogo sem autoridade. Porque a gente se entrar sem autoridade, o fogo da Babilônia nos queima mesmo, nos devora. Só que quem tem autoridade espiritual, o fogo da Babilônia não faz nem cosquinha nele. Não cheira nem fumaça, Adriano. Tu acredita que eu postei um vídeo há uns 15 dias atrás, repudiando a postura dos pastores que estão enfatizando demais em rede social aspectos políticos? Aí veio uma turma no privado e falou: pastor, eu não vou entrar lá na sua rede social para ficar degladiando com o senhor não, porque já está demais. Mas se eu fosse o senhor, tirava esse vídeo, vai queimar suas agendas. Você vai perder a agenda. Mas e se o ladrão se incomodar? A gente deixa de quebrar o vaso? Você quer perder o céu ou o títulozinho na terra? Irmão, eu estou com a vontade de perder a agenda pela causa do evangelho. Pode cancelar. Se for para a glória de Jesus, tem alguém assistindo pela internet aí? Talvez eu tenha agenda com você nos próximos meses. Cancela, por favor, porque eu vou pregar a mesma coisa que eu estou pregando aqui hoje. O que? O céu não está esperando pastor. No céu não entra pastor. No céu não tem lugar para a mesa diretora. No céu não vai ser assim não. Entra o presidente, entra o vice-presidente, entra o secretário, entra o tesoureiro, entra. Não! No céu a gente vai ouvir de Jesus aqui, ó. Entra, meu filho, entra, meu filho, entra. Tem alguém comigo aqui? Levante a sua mão e diga glória. Deixa eu correr para terminar. A Babilônia também quer queimar os seus calções. Sabe o que é o calção aqui? Vou traduzir para a nossa linguagem contemporânea. Calção aqui é a parte íntima. Sabia não? Parte íntima. Quando eu estava começando a aprender a andar, eu acho que eu já tomava pancada do meu pai. Vai vestir uma cueca, menino. Anda, rapaz. Eu lembro do meu pai falando comigo: rapaz, você vai vestir uma camisa que o seu avô está chegando aí. É que hoje os pais dizem assim: ô meu amorzinho, ô meu tchutchucuzinho, meu danoninho, vem cá no papai, vem tetezinho, vem. Vem cá que o papai vai vestir uma cuequinha em você, vem. É por isso que essa geração está tão estragada como está. O que significa isso? O meu pai tinha mania de falar assim: você não tem vergonha, não? O diabo quer queimar nossa vergonha. O diabo quer queimar nossa pureza. O diabo quer queimar nossa inocência. Oh, vontade que o tempo de Israel voltasse. Qual o tempo de Israel, pastor? Do maná? Não, do maná a gente não precisa, porque hoje a gente come até picanha, não é isso que eles estão dizendo por aí? Não é sobre atravessar o Mar Vermelho, porque a gente não precisa, tem rodovias aí abertas para a gente passar. Hoje eu andei até de trem, tem até linha férrea. A gente não precisa mais atravessar o Mar Vermelho. Então de qual tempo que você está com saudade, pastor? Do tempo na vergonha na cara, que a roupa crescia no corpo dos irmãos? Ai, está doendo, né? Eu falei lá atrás que hoje eu ia falar algumas coisas que talvez você não ia gostar, mas vai te melhorar.
Deus não te chamou para fazer parte de um costume cultural estilista afeminado. Se você é homem, se vista como homem, pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara, é isso mesmo que eu vou falar. Homem anda como homem, fala como homem, se porta como homem, tem postura de homem, tem jeito de homem, tem voz de homem. Tem. E você, minha filha, Deus não te chamou para acompanhar a moda da Anitta. Dá um jeito de crescer pano nessa saia, tampa esse busto, ajeita. O que tampa as pernas não é a Bíblia, é pano que tampa. Abraça esse crente que está do teu lado, por favor. Diga para ele assim: Deus está te chamando para não deixar a Babilônia queimar a tua vergonha. Quem gostou come muito, quem não gostou come pouco, mas é a comida que tem para hoje. Sabe o que a Babilônia está fazendo? A Babilônia lançou uma propaganda de preservativo gospel. Sabe o que a Babilônia está fazendo, Jeitinho? Lá nos Estados Unidos lançaram a Bíblia com a capa da maconha. Sabe o que a Babilônia está fazendo? Lá em Belo Horizonte abriram, nós os brasileiros, né? Em solo nacional, os mineiros é que deram um pontapé inicial para essa onda maléfica e anomalítica. Qual pontapé inicial? Passou do Boteco Gospel, foi em Belo Horizonte o primeiro. Lá eles estão vendendo cerveja sem álcool, cigarro sem nicotina e estão tocando um forrozinho gospel, ó. O povo está perdendo a vergonha na cara. Não, pastor, a gente toma umazinha lá, mas não tem álcool não. A gente fuma umzinho lá, mas não tem nicotina não, é narguilé. E os jovens estão caindo nesse conto. Outro dia eu postei um vídeo aí, eu não respondo ninguém na internet. Até porque nem sou eu que posto, é alguém que posta lá na minha página. Mas eu fico lendo para ver a cabeça do povo. Postei um vídeo lá que tem um problema gigante na igreja da Parede Preta. Em Mineu e Fileto está pregando só prosperidade lá. Aí os pastores arrebentou comigo. Esse pastor é arcaico, esse pastor é retrógrado, esse pastor é obsoleto. Olha a cabeça desse pastor no mundo de hoje, falar de cor de parede. Aí uns pregador famoso entrou ali e falou assim: você não quer pregar na igreja da Parede Preta? Dá as agendas para mim, que eu prego na vermelha, na verde, na amarela. Eu prego até na igreja que não tem parede. Mas me arrebentaram. Eles chamam isso de lacrar. Diz que iam me lacrar. Aí eu, ó. Aí pouco tempo depois eu fui pregar num grande evento que tinha repercussão também nacional, igual aquele que eles estão me batendo. Aí eu mandei uma resposta para eles: por mim que vocês pregam na igreja amarela, vermelha, de parede preta, roxa, azul, da cor que vocês quiserem pregar. Na igreja que não tem parede, pode pregar, desde que vocês preguem um evangelho branco. Aleluia. Salpicado de sangue. Aleluia. Porque o problema não está na cor da parede, está na cor da mensagem que se prega nas igrejas, da cor da parede preta. Eu venho essa noite dizer para você que o que a gente está precisando não é de geograu, não é de encenar o teatro, não é de dancinha na igreja. O que a gente está precisando é de vergonha na cara, é de oração, é de jejum, é de palavra. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta. O diabo não tem medo de cara feia. Ele não cai com quem joga sal no cruzeiro, com quem sobe escada de joelho. O diabo não tem medo de quem põe galho de arruda atrás da orelha, ferradura atrás da porta. Mas o diabo não aguenta ver um crente armado até os dentes pelo poder. Levante a sua Bíblia, vai, levanta. Epa, aqui tem. Urimichoregere varasti. Eu estou sentindo graça para pregar aqui. Aleluia. Meu tempo acabou. Deixa eu terminar. Nabucodonosor, além de querer queimar tudo isso, ele também quis queimar as vestes. Veste na Bíblia pode representar um monte de coisa, mas entre tantas eu destaco uma das quais. Veste na Bíblia representa santidade. Você tem coragem de pegar na mão desse crente e dizer para ele assim: o diabo quer queimar a tua
santidade. Eu estava pregando no Rio de Janeiro. É difícil alguém profetizar para mim, eu fico até com vontade, pastor. O senhor lembra aquele dia que o senhor contou aquela história para mim lá? Eu nunca mais esqueci daquela história. Inclusive de vez em quando eu conto para alguém que está sofrendo. Mas Deus não fala comigo, não é assim igual o senhor não. O senhor tem um negócio com Deus. Eu passo 1 milhão de cultos e ninguém tem coragem de vir em mim e falar: ô pastor, assim diz o senhor. Eu não sei se com medo de mim, o que é. Livramento de morte, pastor. Que Deus me livre da morte, então, e use alguém, né? Só que muito raramente, quase que nunca que isso acontece. Eu fui pregar no Rio de Janeiro, aí um pastor olhou para mim assim, me encarou, veio andando pro meu lado, falou para mim assim: tu não pedistes para mim que o teu desejo não era entrar, era sair sem se lamear? Aí eu estremeci na hora, porque eu não pedi Deus para ter ministério, eu pedi Deus para chegar no céu. Só que Ele resolveu me dar um ministério, e a oração que eu estou fazendo para Deus é: Senhor, não me deixe lamear as minhas vestes. Eu não quero ser mais um pregador adúltero, mais um pregador bebedor de uísque em hotel. Eu não quero ser mais um pregador enrolão que compra e não paga, porque disso aí já está cheio demais. Eu quero ser um pregador que consiga entrar e sair sem lamear as minhas vestes. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele assim: a ordem de Deus para você é atravessar sem se sujar. Ai, não é essa mensagem que eu queria ouvir não, pastor, é a que Deus queria falar. Quantos vão atravessar o lamaçal de pecado deste mundo e vão sair do outro lado com cinge os lombos, vai, cinge os lombos, mete o pé no barro, mas não deixa respingar nas vestes. Deixa eu orar. Deixa eu orar. Tem um temor de Deus entre nós aqui essa noite. O versículo 27 é o que mais importa para nós lermos e orarmos agora. Porém o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Sabe por que Deus quer te vestir para você entrar no fogo da Babilônia? Porque quem entra sem se armar com as vestes de Deus, a Babilônia queima e faz virar cinza. Mas quem entra com chapéu na cabeça, com capa nos ombros, com veste arrodeada até a orla e com calções de muita vergonha, entra e sai sem cheirar fumaça. E aí, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que quem está bem vestido também está armado. De qual aspecto? No aspecto de que quem está bem vestido não pega fogo, porque essas vestes são como fogo, e fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. O que é isso, pastor? O quarto homem da fornalha vai descer para dar testemunho. Tem veste limpa, tem chapéu na cabeça, tem calção e tem capa. Então vamos dar uma volta comigo no fogo, porque quem tem chapéu na cabeça não queima, fogo não queima fogo. Quem tem capa nos ombros não queima, porque fogo não queima fogo. Oh, quem tem vestes limpas não queima, porque fogo não queima fogo. Quem tem calção não queima, porque fogo não queima fogo. O quarto homem da fornalha está entre nós essa noite e está dizendo: eu vou passar em revista para ver quem vira cinza e para ver quem nem cheira fumaça. Só os que creem que fogo não queima fogo. Levante as suas duas mãos, porque uma é pouco. Com as tuas duas mãos levante também a tua voz.
Enquanto você levanta as mãos, levante mais ainda a tua voz. E você vai adorando, glorificando. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo seja renovado agora. O quarto homem da fornalha resolveu descer para te dizer: o fogo da Babilônia não vai te queimar. Pastor Neudes, Pastor Wesley, leva o nosso abraço ao pastor. Pastor Vanderlei, Pastor Metusa, Ednilson, Sulamita, Pastor Joel, Pastor Joanir, Pastor Francis, os senhores que aqui estão, Pastor Adriano, os senhores que aqui estão. O diabo quer nos queimar, quer expor nossa vergonha, quer acabar com o nosso ministério, quer nos fazer homens indignos do altar, comprometidos com o sistema, envolvidos na engrenagem corrupta. Mas a graça de Deus está nos blindando aqui esta noite. O Espírito de Deus está usando a minha vida para dizer para quem crê, tem fé e entende que é Ele que está falando: eu vou colocar chapéu na tua cabeça, eu vou colocar capa nos teus ombros, eu vou deixar suas vestes limpas e vou te dar calções dignos da integridade. O diabo não vai te queimar, a Babilônia não vai te queimar, o teu ministério não vai acabar com fofoca, com levante, com calúnia. Por quê? Porque quando vir a ordem para te queimar, alguém vai dizer: não, aquele ali eu conheço. Eu estou sentindo graça, gente. Ai, Jesus, traga um avivamento sobre a igreja de Conselheiro Pena. Abaixa a tua mão sobre nós nessa noite. Envolve o teu povo nesta graça. Nós não estamos pedindo fogo para arrepiar o corpo, Senhor. O que nós estamos pedindo é integridade, é santidade, é autoridade. O que nós estamos pedindo é pureza, é clareza, é entendimento. Renova o teu povo na autoridade do nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu vou me assentar agora, mas eu queria pedir para você que entendeu que Deus falou contigo, que abraçasse pelo menos umas 3 pessoas agora. Se você sentir vontade de sair daí e vir do outro lado, pode fazer, não tem problema não. O importante é que você abrace pelo menos 3 pessoas e diga para ela: Nabucodonosor e a Babilônia não irão te queimar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O pastor deu autorização para todos ficarmos de pés, por favor. A Babilônia não vai te queimar. 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 Tem mais alguém sentindo o que Deus está fazendo aqui, ou eu estou sozinho? Só os crentes que ainda dão glória a Deus estão aqui ou já foram embora? Você pode abrir a tua boca e glorificar ao Deus que vai te guardar. A Babilônia não vai te queimar. A Babilônia não vai te queimar. A Babilônia não vai te queimar. Rimio Hamas, Tergio Rosia, Lurimi de Coregal, Evasti,
além de nós. Eu recebo Halamaragai de Orogorosi. A Babilônia não vai me queimar. A Babilônia não vai te queimar. Os batizados com o Espírito Santo, sinta o renovo de Deus descendo aqui. Labra come a fonte che marauite lesi putria l'eregoro sore midio orgia l'aidargia mahamawa simi di godoros. Tem uma graça de Deus especial aqui, viu? É o Espírito de Deus dizendo: eu estou te envolvendo numa cápsula de proteção. Eu estou te envolvendo numa cápsula de proteção. Vai vir fogo de todo lado, mas a Babilônia não vai te queimar. O pastor Joani pediu para que eu fizesse, eu vou fazer. Antes de eu orar por todos, eu preciso orar só por alguns. Então eu vou fazer duas orações. A primeira é por todos, ou melhor dizendo, a primeira é só para alguns, e a segunda eu deixo para todos. Todos vão receber oração, amém? Só que nesta hora, essa primeira oração que será feita só por alguns está condicionado à sua aceitabilidade. Eu só vou fazer essa oração se você quiser que eu faça. Se você não é crente, está parado, distanciado, desanimado, desacreditado, desiludido, eu não quero nem saber como é que você está. O que eu tenho para te dizer é que Jesus te ama. Nessa noite Ele te chama e Ele não abre mão da tua alma para a Babilônia. Se tem alguém que está parado ou distanciado, se tem alguém que ainda não serve a Jesus, o momento da tua decisão é agora. Eu te convido, vem se blindar. Essa primeira oração está condicionada à sua aceitabilidade. Se você aceitar, eu oro. Se não aceitar, eu vou me isentar aqui desta responsabilidade. É você que sabe se quer ou não que eu faça essa oração. Se tem alguém entre nós que está parado, ou que ainda não serve a Jesus, você tem apenas alguns segundos para se decidir. Então, por favor, sai do teu lugar de pressa e vem. Jesus te ama e te chama. Tem uma senhora, é isso? Estou entendendo certo ou errado? Tem alguém? Fica aqui com ela que depois a gente ora por ela, irmã. Abraça ela aí. Tem alguém para Cristo essa noite, gente? Igreja, escute aqui. Vocês estão comigo agora, sim ou não? Quem me ouve diz amém. Não deixa eu pelejar sozinho não, tem uma batalha aqui, ó. Tem gente que entrou por essas portas que Jesus quer salvar essa noite. Você pode pelejar comigo nesta peleja? Pode? Interceda aí, vai. Jesus, toca nessa vida, Senhor. Não é por força, nem por violência, nem pelo muito falar que seremos ouvidos. É pelo Teu Espírito. Faz o que nós não podemos fazer. Se tem alguém que o Senhor quer salvar, liberta. Senhor,
Solta essa vida das amarras da Babilônia. Em nome de Jesus, Senhor. Tem alguém para Jesus? É a última vez que eu te chamo, hein? Não vou te chamar mais. Tem certeza? Então agora já não sou eu. Como eu fui aqui dispensado dessa responsabilidade de fazer essa primeira oração, eu vou fazer a segunda então. Coloque a tua mão no coração, por favor. Senhor Deus, eu reconheço que Tu és maravilhoso, que foi a Tua bondade que nos alcançou, nos permitindo estarmos aqui essa noite para entendermos que o Senhor tem um projeto de proteção. O Senhor tem um projeto, ó Deus, para nos blindar e nos proteger de todas as investidas babilônicas. Eu quero te agradecer porque a tua igreja em Conselheiro Pena esta noite está consciente de que o diabo quer queimar muita coisa na vida deles, mas o Senhor está os ajudando a compreender que para entrar na fornalha babilônica é preciso se proteger. Blinda os jovens na faculdade, Senhor. Blinda os jovens no trabalho, na vida secular. Blinda a tua igreja por onde eles passarem. Senhor, guarde-os de todas as investidas babilônicas, e que o teu nome sobretudo seja glorificado através disso, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Assente-se glorificando a Deus, meus irmãos.